Aqui na Voz do Campo nós conversamos agora com Marcos Fava Neves, professor da USP São Paulo, e com um escritório de consultoria, especialista em planejamento e gestão estratégica voltado para o agronegócio, empresas, fazendas, enfim, é um trabalho de consultoria no Brasil todo. Professor Marcos, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. É um prazer conversar com vocês. O agronegócio brasileiro. Bom, antes de nós falarmos do agro, vamos falar quem é Marcos Fava Neves. Bom, eu sou engenheiro agrônomo de formação, tive uma carreira na Universidade de São Paulo, chegando a professor titular com 40 anos, o que para nós é um feito, né? E na minha formação pude fazer parte do meu mestrado na França, estudando cadeias produtivas do agronegócio, e no meu doutorado eu morei na Holanda em 98, 99, então eu tenho uma formação bastante ligada na área de estruturação de cadeias produtivas, né, integração e planejamento. Então um pouco essa é a formação. Hoje eu vivo em Ribeirão Preto, estou lá há 20 anos, sou paulista, nascido em Lins, né, uma cidade bem no meio do estado de São Paulo. E estou em Ribeirão Preto há 20 anos, a Universidade de São Paulo tem uma unidade lá, que é a Faculdade de Economia e Administração, e nós montamos um grupo muito forte de agronegócios hoje, são 50 pessoas trabalhando na nossa equipe e fazendo projetos para empresas e cadeias produtivas. Trabalhamos muito com a laranja, com a cana, com grãos, com carnes, né? Então, esse é um pouco o nosso dia a dia lá, batalhar em prol da produção, seja fazendo pareceres ou palestras tal, e olhar as ideias e o que está acontecendo no mundo para ver se o Brasil consegue se posicionar cada vez mais como fornecedor mundial de alimentos. Vamos começar pelo fim então, já que tocasse o Brasil. O Brasil já pode ser exemplo no agronegócio para o resto do mundo? O mundo pode se espelhar no agronegócio brasileiro, professor Marcos? Então, aí é até de certa maneira triste o que eu vou dizer, né? Eu tenho a oportunidade de passar uma semana por mês fora do Brasil, né? Hoje o Brasil é motivo de vergonha, né? A gente vê as pessoas olharem para cá, essa desordem que nós estamos, né? O único lugar do mundo de porte que a economia vai cair quase 10% em 2 anos. Então, quando você fala do Brasil, zica, tudo quanto é coisa ruim, é a imagem que as pessoas têm. Por outro lado, o público que entende de agricultura internacional, eles têm uma admiração brutal por nós. Assim, é um respeito. Em 2013 eu dei aula numa universidade americana lá no meio oeste, no estado de Indiana, né? Chama Purdue. E você precisa ver como as pessoas respeitam a agricultura brasileira, pelo que nós fizemos nos últimos 20 anos e principalmente pelo que faremos nos próximos 20. Então, se tem um setor que merece capa de revista, de Wall Street Journal, é a agricultura brasileira. De que forma, aonde que está dando certo o agronegócio brasileiro? Até a porteira, por exemplo, a gente sabe que o produtor é imbatível, é um campeão, faz a diferença. Mas o que dá para ser exemplo no Brasil, o agro hoje, professor? Olha, hoje praticamente todos os produtos estão dando certo e tem um potencial de crescimento muito grande, né? Você olha as carnes, com toda a demanda que vem da Ásia, né, da China, da Índia, os grãos que são proteína, energia pura, né, também. A cana-de-açúcar voltou a ficar muito bem, porque nós temos uma carência de combustível no Brasil e o mundo está em déficit de açúcar. Então, no geral, todo mundo hoje está indo bem. A situação cambial que prejudicou tanto o produtor nos estados do sul, no meu estado, agora foi de certa maneira acertada, né? Você lembra aquele câmbio sobrevalorizado, fez com que os produtores brasileiros não tivessem aproveitado os preços bons internacionais. Setores assim que são um pouco mais complicados para você prever um futuro muito brilhante é o algodão e é o suco de laranja, porque se você olhar, são os dois setores que têm concorrentes fora do agronegócio atrapalhando o seu crescimento. O algodão tem a fibra sintética e o suco de laranja tem as outras bebidas que estão tirando o mercado e fazendo com que esse consumo caia no mundo. Agora o resto é tudo exponencial o crescimento, soja, milho, né, canas, carnes, papel e celulose, tudo que a gente tem e faz bem, faz com liderança no mundo, tem grande chance de crescer. Pois é, o futuro do agro brasileiro
Professor Marcos, a Voz do Campo tem andado bastante, o Rio Grande do Sul, especialmente Paraná, parte do Brasil, promovendo o debate. E a gente tem notado assim que a questão logística, infraestrutura, nós estamos no limite. Ou se faz um grande investimento, se cria uma grande política agrícola no Brasil, ou pode até dar um apagão. Qual é a sua visão, professor Marcos? Você citou um dos problemas, né? Se nós tivéssemos um plano estratégico de país, um plano estratégico de agronegócio, alguma coisa que o Brasil pensasse 20 anos à frente, nós teríamos que resolver primeiro, e o que é mais fácil, na minha opinião, é a questão logística. Por que é fácil? Porque está sobrando dinheiro no mundo para investir no Brasil. A turma sabe que o grão vai ter que sair do centro do Brasil, vai ter que sair do Rio Grande do Sul e vai ter que ir para a China, vai ter que ir para a Índia, para esses lugares. Então, todo mundo quer investir aqui porque sabe que vai usar. Só que o nosso marco regulatório, a nossa mentalidade para atração de capital internacional ficou muito atrasada. Então está sobrando dinheiro. Se a gente conseguir acertar, esse dinheiro entra em 3, 4 anos, os investimentos vêm, duplica a rodovia, faz ferrovia, faz porto e tal. E aí a gente vai para o segundo ponto. O Brasil hoje tem um imbróglio na área ambiental que impede com que projetos sejam feitos com a velocidade adequada. Esse sem número de licenças, a demora para obter essas licenças, então esse seria um problema que nós teríamos que resolver também. Outro problema que impede um crescimento mais rápido do agronegócio brasileiro é a legislação trabalhista, completamente anacrônica, ultrapassada. E eu vi em 10 anos o Brasil ser um país que tinha uma vantagem competitiva na questão do trabalho, hoje passou a ser grande desvantagem competitiva. O trabalho no Brasil ele é caro e ele é contraproducente. Ele não rende a mesma coisa que rende o trabalho em outros lugares. Então essa é uma outra coisa que nós precisaríamos acertar. A questão tributária, por que o Brasil precisa gastar tanto tempo para fazer os seus tributos, por que tem tantos tributos, por que é tão complexo, por que a gente não simplifica isso, é outra coisa que nós precisamos melhorar. Então, se você juntar isso, a questão trabalhista, tributária, a questão do transporte, a questão ambiental, resolver esse aspecto todo, o volume de investimentos no Brasil vem que nem um tsunami e nós vamos poder abastecer o mundo de comida, porque a gente sabe que mercado tem para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Os últimos governos do Brasil sabem dessa questão que o professor acabou de falar? Não foram governos dirigidos para o agronegócio. Nem o governo Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma. Né? Esses governos não foram... Você vê o número de trocas de ministros de agricultura, a falta total de prioridade para esse ministério, que era o último a ser distribuído cota política, né? Se tivessem dado efetivamente atenção para a agricultura como ela merece, hoje o Brasil estaria muito melhor, com mais exportações, com menos importações e com um PIB muito mais vigoroso. Lamentavelmente, não lembro na minha atividade profissional de 25 anos já, algum presidente ou algum governo que tenha falado que a agricultura é prioridade e feito prioridade. Pode ter falado, mas não fez. O Brasil está na frente de vários países, outros países, na questão do agro, né? Produzindo mais, produzindo melhor. Tem muito espaço para crescer o Brasil ainda, professor? Muito espaço para crescer. Se você olha as previsões e as projeções, o Brasil pode dobrar tranquilamente em praticamente todas as cadeias produtivas no espaço de 15 a 20 anos, porque a demanda mundial ela é crescente. Você pega esses mega países de população, eles não têm como se abastecer de comida. Não tem área, tem muita gente, Indonésia, Bangladesh, Nigéria, nós temos estudado esses mercados, eles são impressionantes. Então, a ideia que está se passando hoje, que eu vou falar, tenho falado nas minhas apresentações, é o seguinte: tem muito mercado esperando pelo produto brasileiro ao preço atual, que vai ser o preço reinante nos próximos 10 anos. Só que o preço atual hoje está bom. Então, a chance da gente crescer nesse setor, eu diria que praticamente é o único setor que o Brasil tem condição de crescer e se inserir no mundo é no agronegócio. Eu não sei outros setores que a nossa sociedade vai conseguir se inserir no mundo, não. Se o Marcos Fava Neves assume o Ministério da Agricultura, o novo ministro do Brasil, o que tu faria, Marcos? Primeira atitude? Eu acho que primeira atitude é ver, aliás, seria até condição para eu aceitar, é ver se a agricultura vai ser prioridade do presidente. Se não for, vai ficar como um agente cumpridor de tarefa, com pouco orçamento, com pouco dinheiro para investir, pouco crédito,
né? Hoje o produtor sofre com crédito, vocês estão viajando por aí, estão vendo, não tem dinheiro, o dinheiro está caro e a gente sabe que o dinheiro que se coloca na agricultura ele dá retorno. Então eu acho que basicamente teria que se fazer um plano estratégico de ocupação de mercados, de competitividade, de investimento, inovação, tecnologia, priorizar a Embrapa, priorizar as nossas universidades, pesquisas e fazer as coisas acontecerem, porque o mais difícil está dado para a gente. O pessoal está esperando para comprar os nossos produtos. Está esperando. Nós não precisamos lutar por isso. O mercado está crescendo e vai precisar da gente. Então, a demanda é grande. Nossa senhora, a demanda é explosiva. Então nós precisávamos nos organizar aqui para fornecer de maneira competitiva e assumir uma coisa que eu falo desde 98, um artigo no Estado de São Paulo. O Brasil é o fornecedor mundial de alimentos. Tem que ser esse o nosso posicionamento, nosso esforço para que a gente possa distribuir renda na sociedade brasileira pela geração de renda do agronegócio. Esse que é o nosso foco. Comunicação no agronegócio, mídia no agronegócio, Marcos? Melhorou muito, né? Quando você olha hoje diversos jornais colocando editoriais favoráveis ao setor, você percebe que melhorou muito. Há 10, 15 anos atrás era uma pena, porque o setor que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento no Brasil era muito mal visto, né? Mas eu diria para vocês que graças até ao trabalho de vocês, o trabalho da imprensa mudou muito, ela entende hoje o setor, ela defende o setor e ela sabe que se tirar esse setor não sobra mais nada na mesa dos brasileiros, né? É isso que a gente tem dito, né? Temos que forçar isso cada vez mais, porque é a realidade, ninguém está mentindo. Mostrar para a sociedade de onde que veio o alimento, né? Então, normalmente você pega, às vezes, alguns artistas da televisão, eles falam tanta bobagem, ele acha que o bife nasce no restaurante. Ele não entende a complexidade que tem por trás de uma pecuária para gerar isso, ele acha que o suco brotou na mesa, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar cada vez mais, trazer a sociedade, trazer, sabe quem? O ensino médio, as escolas. Nós temos que ir mais nas classes, falar com os alunos, né? Porque você tem muita gente que ainda fala contra, mas a imprensa, no geral, ela está mais preparada e tem dito a verdade sobre o agronegócio, que é o grande gerador da renda do Brasil, né? Pois é, estou vendo aqui o Marcos Fava Neves, autor de vários livros, né? Doutor Agro, né? A laranja do campo ao copo. Alguns dos livros ali, estratégias para o trigo no Brasil, de vários segmentos do agronegócio que você escreve, que você dá consultoria. Muito interessante, assuntos pertinentes ao agronegócio. Marcos, agradecemos a sua atenção com a Voz do Campo. Sucesso, parabéns pelo trabalho do amigo. Parabéns vocês pelo trabalho de extensão que vocês fazem, levando o conhecimento para as pessoas. Isso é fundamental para o Brasil que a gente quer, um Brasil muito diferente desse que terminou. Um Brasil grande, um Brasil que olhe para o mundo e que possa incluir as pessoas de maneira sustentável pelo trabalho. Ok. Marcos Fava Neves, professor da USP, consultor, palestrante do Fórum do Agronegócio em Passo Fundo, aqui na Voz do Campo.